Sejam bem-vindos ao nosso Devocional 01 e eu queria te convidar a fazer uma leitura e uma reflexão em cima do capítulo 8 do livro de Romanos. Então, Romanos, capítulo 8, abra sua Bíblia. Vamos começar com uma pequena oração, pedindo para Deus abrir, os nossos olhos e ouvidos espirituais para que a gente receba essa mensagem de uma forma que o nosso espírito receba e domine e governe sobre a carne. Eu acho que o importante de todo devocional é isso, é alimentar o espírito e o espírito ir governando ainda mais sobre a nossa carne, Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e buscar a Deus, Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor governa tanto aqui na terra quanto nos céus. Diante de todo o teu poder, diante de toda a tua graça, nós te convidamos a falar conosco nesse momento, a falar aos nossos corações e a trazer essa água viva que jorra infinitamente dentro de nós. Que nesse instante os nossos olhos e ouvidos estejam mais abertos, espiritualmente falando, para que possamos receber esse pão, essa água, essa vida que vem da Tua Palavra e dos Teus ensinamentos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, para ser uma mensageira daquilo que o Senhor deseja levar, da mensagem que o Senhor deseja que alcance os corações daqueles que verão esse vídeo. Obrigada, graças a Deus, amém. Vamos lá, gente. Eu acho que já dá tempo de vocês pegarem as suas Bíblias. Quem não tem Bíblia, não se preocupe. Procure baixar o aplicativo e depois você faz a leitura, tá? Então vamos lá. Capítulo 8 de Romanos, ele é dividido em 3 temas, E eu vou ler os 3 para vocês, tá? Sem pausa. Vou ler todos. E depois a gente começa numa reflexão em cima do que tocou muito no meu coração, tá? Então vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas,
se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que lindo, né? Olha que profundo. E vamos voltar lá no começo para a gente refletir sobre essa questão do que é ser filhos de Deus, do que é de fato ser filho de Deus, o que nos coloca, o que nos posiciona como filhos de Deus. E logo no começo ele diz que aqueles que são segundo o Espírito, que vivem segundo as leis do Espírito, que é a lei que traz vida e paz, esses são filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então não adianta todas as pessoas falarem: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e andar segundo as leis da carne. Mas, Thaís, o que é andar segundo a lei da carne? Andar segundo a lei da carne é andar segundo a vaidade, é andar segundo o ego, é andar segundo a justiça própria. Lembra, se eu não me engano, lá em Coríntios, diz quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. E os frutos da carne são os frutos que nos colocam numa condição de sermos guiados segundo a lei da carne. É achar que é normal adultério, é achar que é normal prostituição, é achar que é normal comer compulsivamente, é achar que é normal alimentar a ira, é achar que é normal querer se vingar, é achar que é normal tudo aquilo que o espírito da ira e da revolta nos convida a viver, a agir, né? Nos convidam a agir. E quando ele fala que nós somos guiados pelo Espírito, e a partir de sermos guiados pelo Espírito, nós vivemos em paz e temos uma vida. Eu me lembro do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que ele diz que quem beber da água que ele dá nunca mais terá sede, porque ele consegue alimentar o nosso espírito. E como ser segundo a lei do Espírito? Como ser a manifestação dos filhos de Deus na Terra? É muito simples. É simples, mas é um simples que não é fácil. Por quê? Porque para você ser a manifestação de um filho de Deus, você precisa se posicionar como filho de Deus. Se posicionar como Cristo na Terra. Ser, de fato, um imitador de Cristo. E isso é muito desafiador para nós que estamos saindo do pecado, que ainda lutamos contra a carne. Ainda somos pecadores, não somos perfeitos. E essa busca pela edificação, essa busca por uma aproximação do comportamento de Cristo, de ser mais um Jesus na Terra, não é algo simples, não é algo fácil, é simples, mas não é algo fácil. É uma redenção verdadeira ao amor incondicional de Deus. Porque quando Deus ele entrega o seu único filho e ele bota para padecer, para sofrer, para ser crucificado e morrer para levar com ele todos os nossos pecados, esse amor, ele não é um amor que nós compramos. É um amor que nós recebemos como toda a criação de Deus. Porque Deus amou toda a tua criação. Deus ama tudo que Ele cria. Ele contempla, em Gênesis diz que Ele contempla a sua obra ao final.
E ele diz, isso é bom. E quando ele vai construir o homem, quando ele vai criar o homem, ele com suas próprias mãos o molda. Ou seja, para sermos filhos de Deus, manifestação dos filhos de Deus na terra, viver segundo a lei do Espírito, porque o Espírito é o que é o sopro de vida. Quando Deus sopra o sopro de vida, ele dá vida ao homem. E nós vivemos a primícia do Espírito. Nós somos Espírito. Nós somos Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e matéria. E a alma, ela se alimenta do ego, da justiça própria. É a carne que fala mais alto. É quando você acha que tem todo o poder de Deus e não está sobre o poder, todo o poder de Deus. Eu não sou todo o poder de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu estou submissa a todo o poder de Deus, eu estou sujeita a todo o poder de Deus. E uma vez que eu me vejo como sujeita a todo o poder de Deus, eu não posso buscar justiça própria, porque eu não vejo tudo como Deus vê tudo. Eu não sou onipotente, onipresente, onisciente. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não conheço tudo ao mesmo tempo. Eu não ouço todos os corações ao mesmo tempo. E nesse capítulo diz que, da mesma maneira, lá no versículo 26, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que o que havemos de pedir como convém. O Espírito nos dá direcionamento do que pedir e como pedir, o que de fato nós precisamos e o que de fato é necessário que venha de Deus. O que deve vir de Deus? Porque nós somos seres conscientes. Nós somos dotados de consciência e racionalidade. E ele continua no versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quem examina o coração é Deus. Só Ele pode julgar, só Ele pode entregar aquilo que nós estamos pedindo segundo o Espírito, porque Ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos, o que nós devemos pedir. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Uma vez que somos guiados pelo Espírito, nós estamos buscando a santificação. Uma vez que nós entregamos 100% do nosso agir e do nosso viver ao Espírito Santo de Deus, nós santos nos colocamos e diante de Deus somos apresentados como santo por esse Espírito. E ele vai interceder por nós. Ele vai dizer assim, Deus, você está vendo seu filho, você está vendo sua filha, o quanto ele está se rendendo aos teus mandamentos, aos teus ensinamentos, à tua lei, o quanto ele está se esforçando. Ah, mas eu ainda erro, sim. Não somos perfeitos, estamos sujeitos aqui diz algo claro sobre a nossa existência, que é não só a criatura geme, mas nós também. Então, mesmo estando com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, buscando a santificação, tendo a intercessão desse mesmo Espírito por nós que somos santos diante dele, justamente por essa busca, ser de santo porque eu também sou santo. Não significa que eu sou perfeita, significa que eu busco a santidade. Me posiciono como santo, como santa, né? Santificados pelo Espírito de Deus. E uma vez que somos santificados pelo Espírito de Deus, nós não servimos mais a carne. E há uma mensagem muito importante aqui. No versículo 9,
Vocês estão vendo que eu estou indo e voltando, né? No versículo 9, ele diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quem tem o Espírito de Deus habitando em si, não é mais da carne, não está mais na carne. Mas, e aí ele continua, mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o que seria ter o Espírito de Cristo? É o Espírito de vida e de paz. É o Espírito que mata a carne, que diz, não, você não vai buscar justiça própria. Deus te justifica. No final desse capítulo fala sobre isso. Deus te justifica. Deus te glorifica. Deus te honra. Porque Ele fez isso com o seu Filho. E uma vez que estando debaixo da lei do Espírito, você será justificado por Deus. Você será intercedido do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para Deus. Você terá o Espírito Santo entregando a Deus aquilo que você precisa. E você terá a libertação do medo. Você será liberto do medo. Thaís, mas o que é o medo? O medo é um espírito. É um espírito de intimidação. Por medo você não faz. Por medo você modifica o seu comportamento. Por medo de uma rejeição, você se molda ao mundo ou ao desejo de alguém que você ama, alguém que você não quer decepcionar. E aí você vai se perdendo da lei do Espírito e vivendo segundo a carne. Não tem como o Espírito viver. Não tem como o Espírito habitar. Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Não tem como dois espíritos habitarem o mesmo corpo. Então, ou você vai estar habitada pelo Espírito Santo de Deus, que vai te trazer vida e paz. E não tem como ser prisioneiro tendo vida e paz. Não tem como ser escravo vivendo segundo a lei do Espírito que te dá vida e paz. Mas você se torna prisioneiro do espírito do medo, o espírito de intimidação, porque ele te acorrenta aos moldes dos outros, ele te acorrenta a um e se não gostar, e se não agradar, e se eu falar algo que ofenda, e se, para você ser filho, para você ser filha de Deus, você precisa que o Espírito Santo de Deus viva em você, habite em você, te santifique e que Ele governe sobre você, Ele governe sobre a carne. Ele vai dar, Thaís, mas eu vou estar como uma marionete. Nós somos marionetes do Espírito. Ou você vai ser uma marionete do Espírito do medo, ou você vai ser rendido ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele te traz vida e paz. O espírito de intimidação, o espírito do medo, ele vai te trazer escravidão. Você vai estar sujeito à sua raiva, você vai estar sujeito à ira, você vai estar sujeito a todos os prazeres da carne, a todos os frutos da carne, a vaidade. Você vai estar sujeito a isso. Mas quando você se coloca em submissão ao Espírito Santo de Deus, à governança do Espírito Santo de Deus, nada disso faz sentido mais. Porque você tem uma liberdade. Por que nós damos frutos da carne, estando
em pecado, estamos vivendo sobre a lei da carne. Nós damos frutos da carne porque nós somos escravos do medo. O medo de ser humilhado, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de não agradar, o medo de não ser amado. Toda vez que nós buscamos pela perfeição, e essa perfeição está dentro dos moldes, dos olhos humanos, nós estamos servindo a lei da carne. Por que eu preciso ser perfeita? A palavra de Deus não diz que eu preciso ser perfeita. A palavra diz, sede santo, porque sou santo. E o que vem a ser santo? A santidade. A santidade é viver e frutificar os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, bondade, a temperança, a paz interior, não irar-se, amar, ser caridoso, ser generoso. São os frutos de bondade. E a palavra de Deus também é muito clara com relação a ser sim, sim e não. Não existe um talvez. Talvez eu faça isso para agradar a Deus. Não, ou você faz ou você não faz. O talvez não é de Deus. O talvez não é um posicionamento para aqueles que são filhos de Deus. Discernimento, não tem como ter sabedoria, discernimento, se a dúvida assombra o teu coração. E lá em Tiago diz que se você pede com dúvida, se você se posiciona com dúvida, você fica como a onda do mar, sujeita ao vento. Vai te levar para lá e para cá e não vai te tirar da beira, da arrebentação. A dúvida te afasta das bênçãos de Deus. O seu posicionamento te afasta da glória do Filho de Deus, da justiça dos filhos de Deus, da herança dos filhos de Deus. E aí ele diz aqui, e isso é um trecho que eu mais amo desse capítulo, tá? Lá no versículo 19 diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo diz assim, existe um ditado, todo mundo diz não, existe um ditado que fala assim, uma andorinha só não faz verão. Mas uma andorinha, ela consegue semear e preparar o florescer da primavera, meus amores. Você tem noção do que é isso? A andorinha, uma ave, a andorinha está representando a árvore aqui, tá? Uma árvore, uma ave, sozinha, ela consegue produzir uma floresta, simplesmente sendo o que ela nasceu para ser. E o que nós nascemos para ser? Nós nascemos para ser imagem e semelhança de Deus. São as primícias do Espírito. Então, a criatura espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Ela espera que os filhos de Deus venham trazendo todos os frutos do Espírito, toda a onda de amor, a manifestação do divino amor sobre a terra, sobre toda a humanidade. E através dessa manifestação, todos aqueles que estão cativos
no espírito de intimidação, no espírito de medo, servindo a carne, produzindo e germinando os frutos da carne, sejam libertos e passam a viver segundo o Espírito Santo de Deus, habitados por esse mesmo Espírito que traz liberdade, que traz vida, que traz a abundância de Deus. O amor de Deus, ele não é merecido, ele é dado de graça. E uma vez que a gente entende o quanto ele nos ama, nós nos colocamos em sujeição a esse amor, em submissão a esse amor. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Esse comportamento aqui agrada a Deus. Esse comportamento aqui alegra a Deus. Então eu vou fazer. Esse comportamento aqui não agrada a Deus, não alegra a Deus, então deixa. Não posso fazer assim, porque eu estou em desobediência ao meu Pai. Eu estou em desonra ao meu Pai celestial. A palavra de Deus diz que devemos honrar os nossos pais. E essa honra também se estende ao Pai Criador de tudo e todas as coisas, ao nosso Pai celestial. E antes de encerrar, né, eu quero ler lá no finalzinho, que ele diz assim, mas em toda, no versículo, a partir do versículo 37, do 37 ao 39, são 3 versículos que eu vou ler aqui antes de encerrar. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Todas as atribulações, tudo que a gente passar, que nos traga sofrimento, nos traga a condenação diante da lei da carne, da lei dos homens. Tudo que nos trouxer uma situação em que estamos padecendo, saibam que somos mais do que vencedores. Todas as atribulações, porque por aquele que nos amou. Então, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que Cristo é o nosso Senhor, ou seja, uma vez que nós seguimos tudo aquilo que Ele nos ensinou, todos os ensinamentos deixados por Ele, nada pode nos separar do amor de Deus, porque assim somos de fato filhos de Deus. Somos a manifestação dos filhos de Deus na terra. Eu espero que vocês tenham sido cheios dessa mensagem. E eu convido vocês, quem não leu, acompanhando pela sua Bíblia, acompanhe pela sua Bíblia, leia. Deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa mensagem. Leia mais e mais vezes essa mensagem ao longo do dia, ao longo da semana. Deixa que essa mensagem fale ao teu coração. E aqueles que desejam, né, completar essa mensagem, leiam todo o livro de Romanos, estude o livro de Romanos. É um livro, as cartas a Romanos, é um livro de muitos ensinamentos e muita doutrina para nos colocar como filhos de Deus, tá?
Vamos orar para encerrar? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse estudo, por essa reflexão sobre a Tua Palavra. Que o Espírito Santo de Deus prevaleça sobre nós, que sejamos sujeitos a Ele, que possamos, através de cada ação nossa, deixar com que Ele habite ainda mais o nosso corpo e, a partir disso, nos colocarmos como filhos de Deus. Que possamos receber a intercessão do Espírito Santo de Deus diante de Deus, para que Ele venha a nos dar tudo quanto necessitamos, tudo quanto buscamos, tudo quanto clamamos para a nossa santificação. Que sejamos santos como Tu és, Senhor, como Cristo é. Que sejamos cada vez mais a imagem e semelhança do Criador e que possamos libertar toda a criatura de toda vaidade, de todo fruto e todos os prazeres da carne, porque diante de Ti, Senhor, diante da humanidade, diante de toda a perdição, ansiamos pela nossa paz, pela nossa vida, pela nossa liberdade. Ansiamos por livrarmos de toda dor, de todo gemido de dor, de parto que tenhamos, que ainda estamos sujeitos. Obrigada, Senhor, por falar em nossos corações. Fica conosco sempre, Senhor, porque precisamos de Ti. E que o Espírito Santo de Deus esteja sempre nos direcionando, nos trazendo sabedoria e discernimento para agir segundo a vontade de Deus e honrar ao nosso Pai Celestial. Amém? Obrigada por ter ficado aqui e compartilhe esse vídeo com aqueles que você sentiu em seu coração que precisam receber essa mensagem. Um beijo no teu coração e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.